Meus amigos, que noite foi essa no Morumbis? O São Paulo entrou em campo com a responsabilidade de mostrar força, de mostrar que essa camisa pesa, principalmente em mata-mata. E não decepcionou. Venceu o Atlético PR por 2-1, num jogo que teve emoção, teve intensidade, teve raça, teve aquela cara de São Paulo competitivo que a gente tanto cobra. Era oitavas de final de Copa do Brasil, era jogo grande, e o tricolor se impôs. Desde o apito inicial, o São Paulo mostrou que não estava ali para brincar. Marcando alto, ocupando o campo ofensivo e sufocando o Furacão. Era visível, o time entrou ligado, com sangue nos olhos. O Morumbi pulsava. A torcida empurrava. E o time correspondia. O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre territorial. O Atlético não conseguia sair jogando, mal passava do meio-campo. Pablo Maia, que vinha sendo questionado, fez uma partidaça. E foi justamente ele que abriu o placar, com golaço de fora da área. Pegou de primeira, sem chance pro goleiro. A bola ainda beijou o travessão antes de morrer no fundo do gol. Um gol daqueles que a gente vai lembrar por muito tempo. Um gol que explode o estádio. Um gol que levanta a moral. Depois disso, o São Paulo continuou em cima, pressionando, buscando o segundo gol com intensidade. E ele veio. Ferreirinha, que vem crescendo jogo a jogo, apareceu como um raio dentro da área e empurrou para as redes. 2-0 e o Morumbis veio abaixo. Era tudo o que o torcedor queria: vantagem, domínio, futebol bem jogado. O time não apenas vencia, ele mandava no jogo. O Atlético não sabia o que fazer. O time paranaense parecia perdido. Tentava uma jogada aqui, outra ali, mas nada encaixava. A defesa do São Paulo estava firme, sólida, segura. Beraldo, Arboleda e os laterais estavam numa sintonia absurda. E Jandrei, que voltou ao gol, fazia defesas tranquilas quando era exigido. O meio-campo funcionava com uma harmonia que a gente não via há tempos. Wellington Rato dava o ritmo, Luciano e Caleri se movimentavam muito bem. Era um São Paulo coeso, compacto, vibrante. Veio o segundo tempo e a postura foi a mesma. Nada de recuar, nada de administrar. O São Paulo queria mais. Crespo colocou Rodriguinho, e o garoto entrou bem demais. Participativo, inteligente, mostrando personalidade. A torcida gostou. E o time seguiu dominando, mas aos poucos o ritmo caiu. É natural, né? Não dá para manter aquela intensidade o tempo todo. E foi aí que o Atlético começou a gostar do jogo. Teve um lance bobo na lateral, a zaga deu espaço, e o Viveros descontou. 2-1. Silêncio momentâneo no Morumbis. Mas nada que tirasse o mérito da atuação. O São Paulo soube administrar o resultado depois do gol sofrido. Tocou a bola, esfriou o jogo, usou a experiência. Crespo mexeu bem, reforçou o meio, controlou a partida. O Atlético até tentou, mas não teve força. O tricolor foi maduro, foi grande. E garantiu uma vantagem importantíssima pro jogo de volta. Agora, com o empate lá em Curitiba, a classificação para as quartas vem. Mas o mais importante, mais até do que o resultado, foi a postura. Foi a entrega. Foi a conexão time-torcida. A gente viu um São Paulo vibrante, intenso, comprometido. Isso enche o torcedor de esperança. A gente quer isso. Um time que representa. E como não falar de Pablo Maia? Que golaço, meu amigo. Que partida. O cara tirou um coelho da cartola. Numa hora decisiva. Quando ninguém esperava. É esse tipo de jogador que faz diferença. Que aparece em jogo grande. Que tem personalidade. E Ferreirinha também merece todos os elogios. Incansável. Brigador. Técnico. Um dos melhores em campo. O time todo merece parabéns, mas alguns nomes se destacaram de maneira especial. E Crespo. Olha, o argentino armou bem o time, soube mexer na hora certa e foi importante na condução da partida. Ele tá reencontrando o caminho. O torcedor começa a recuperar a confiança nele. É claro que ainda tem o jogo de volta. E vai ser pedreira. Lá em Curitiba, a pressão é grande, o Atlético é forte em casa. Mas com essa vantagem e com essa postura, dá para acreditar. O São Paulo mostrou que pode competir, que pode brigar. E a gente quer ver mais disso. Quer ver o time manter essa pegada. A Copa do Brasil é um título que falta, que a gente sonha. E o caminho está sendo trilhado. Um passo de cada vez. Mas com garra, com raça, com essa entrega, tudo é possível. O torcedor saiu do estádio com orgulho.
Com o peito cheio. Com a sensação de que temos um time de verdade. Um time que luta, que se entrega, que respeita a camisa. Agora é focar no próximo jogo. Trabalhar bem. Corrigir os erros. E manter o que funcionou. O elenco é bom. Tem qualidade. E tem margem para evoluir. Esse jogo pode ser um ponto de virada na temporada. Pode ser aquele divisor de águas. Aquele momento que muda tudo. Que faz o time engrenar. Que faz a torcida comprar a ideia de vez. O clima no Morumbis foi mágico. Foi especial. E a gente quer mais disso. Quer viver mais noites assim. Noites em que o São Paulo é São Paulo. Que impõe respeito. Que joga como gigante. Que honra sua história. E olha, se continuar assim, tem tudo para ir longe. O torcedor merece. Já sofreu demais. Já passou por muita coisa. E merece ver o time disputar títulos. Merece ver o São Paulo voltando ao protagonismo. Não foi só uma vitória. Foi uma afirmação. Uma resposta. Uma mostra de força. E o recado tá dado. O tricolor tá vivo. Tá na briga. Tá querendo. E quando o São Paulo quer, quando joga com vontade, com alma, é difícil segurar. Que venha o jogo de volta. Que venha o desafio. O São Paulo vai estar pronto. E a torcida vai junto. Até o fim. É isso, torcida tricolor. Vamos acreditar. Vamos apoiar. Porque quando a gente joga junto, ninguém segura. Bora, São Paulo. Vamos buscar essa classificação e seguir firme rumo ao título inédito da Copa do Brasil. Tá na hora. Tá no sangue. Tá no destino. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor tricolor, segure o coração. O que você vai ouvir agora não envolve nenhuma perda de vida, mas é, sim, uma verdadeira tragédia esportiva. Uma bomba foi revelada por Denilson, o ex-jogador e atual comentarista, que abalou os bastidores do nosso querido São Paulo Futebol Clube. A fala dele foi direta, sincera, e deixou um gosto amargo na boca de qualquer São Paulino apaixonado por esse clube gigante. O que Denilson contou não é boato, não é achismo, e muito menos sensacionalismo. É um relato nu e cru daquilo que, infelizmente, está corroendo São Paulo por dentro. E sim, tem tudo a ver com o atual momento da equipe de Hernan Crespo. A revelação de Denilson caiu como uma bomba no meio da semana. No programa ao vivo, diante das câmeras e com a coragem de quem conhece os bastidores do futebol como poucos, ele deixou escapar o que muitos dentro do Morumbi tentavam esconder. E o pior, não estamos falando de algo que aconteceu da noite para o dia. É uma ferida antiga, profunda, que voltou a sangrar com força total. O ex-jogador foi categórico ao dizer que o São Paulo vive uma tragédia que pouca gente está enxergando, uma tragédia silenciosa, mas extremamente dolorosa para quem ama esse clube. Segundo Denilson, a raiz do problema não está apenas no campo, mas sim nos bastidores, onde decisões equivocadas, falta de planejamento e promessas não cumpridas estão comprometendo o futuro da equipe. O São Paulo está se autodestruindo, disse ele, com um olhar pesado e visivelmente indignado. E quem acompanha o clube de perto sabe que ele não está exagerando. A tragédia da qual Denilson fala tem nome, tem responsáveis e tem consequências gravíssimas. Estamos falando de um processo de enfraquecimento institucional, de abandono da identidade do clube e de decisões administrativas que estão custando caro, dentro e fora de campo. A palavra tragédia não é exagero quando vemos a instabilidade que atinge o elenco, a base, o departamento médico e até o setor financeiro. Tudo isso foi exposto por Denilson com uma sinceridade que dói mais do que uma goleada. O mais alarmante é que, enquanto o técnico Hernan Crespo tenta montar um time competitivo, a diretoria parece caminhar na contramão. Denilson revelou que há divergências internas graves, inclusive com membros da própria comissão técnica. Segundo ele, há promessas feitas a jogadores que não foram cumpridas, salários atrasados de membros do staff e uma total desorganização na comunicação entre os setores do clube. Essa bomba revela uma verdade difícil de encarar. O São Paulo está sofrendo não apenas dentro de campo, mas também nos corredores da Barra Funda. E não adianta fechar os olhos. Denilson foi apenas o porta-voz daquilo que muita gente já suspeitava. E se ele, que já vestiu a camisa tricolor e vive o futebol nos bastidores, decidiu falar publicamente, é porque o buraco é bem mais embaixo. Outro ponto citado por Denilson foi a má gestão das categorias de base. A mesma base que já nos revelou Kaká, Lucas Moura e tantos outros craques está sendo, nas palavras dele, maltratada. Falta estrutura, falta visão,
falta projeto. O São Paulo está vendendo suas joias para apagar incêndio, disse ele, em tom de desabafo. E essa é talvez uma das maiores tragédias, ver o clube se desfazer de talentos promissores por valores abaixo do mercado, simplesmente para pagar contas emergenciais. A base, que sempre foi orgulho do torcedor, virou moeda de troca desesperada. E tudo isso enquanto o time principal sofre com elenco limitado e sem reposições à altura. Denilson ainda apontou para um clima de desconfiança entre os jogadores. Segundo ele, há atletas que já não acreditam mais no projeto do clube e estão apenas cumprindo tabela. Isso é gravíssimo. Quando um jogador perde a motivação, o rendimento cai, o vestiário se contamina e o time vira presa fácil. Crespo, por mais competente que seja, está tentando apagar incêndio com balde furado. O mais curioso, e também preocupante, é que Denilson afirma que esses problemas já foram alertados internamente, mas pouca coisa mudou. E o que mudou, mudou para pior. É como se houvesse uma cegueira coletiva, uma insistência em erros que já se mostraram catastróficos. O São Paulo, segundo ele, virou um clube onde a vaidade fala mais alto que a razão. Enquanto isso, a torcida, sempre fiel, segue lotando o Morumbi, cantando, apoiando. Mas até quando? Até quando o torcedor vai carregar nas costas um clube que parece não aprender com os próprios erros? A fala de Denilson precisa servir como um grito de alerta, um basta para tanta desorganização. E Crespo? Como ele reage a tudo isso? O técnico argentino, até agora, tem mantido a postura de profissional exemplar. Mas fontes próximas afirmam que ele já se mostrou incomodado com a falta de respaldo em alguns momentos cruciais. Denilson revelou que houve jogos em que Crespo sequer teve acesso imediato a reforços prometidos pela diretoria. Isso compromete qualquer planejamento. Crespo tem ideias, tem metodologia, tem coragem. Mas como trabalhar quando se promete um centroavante e não se entrega? Quando se negocia um meia e o clube recua na última hora? Quando se fala em planejamento de longo prazo, mas se age como se o amanhã não existisse? E não para por aí. Denilson também expôs problemas no departamento médico do clube. Jogadores voltando de lesão antes do tempo, falta de equipamentos modernos, fisioterapeutas sobrecarregados. Como competir com os grandes se nem na recuperação dos atletas conseguimos ser eficientes? Essas revelações mostram que a tragédia não é apenas técnica ou tática, é estrutural. É uma tragédia que se infiltra em cada departamento, que corrói relações, que destrói a confiança. O São Paulo está implodindo por dentro, e a imprensa independente, como Denilson, começa a jogar luz nesse caos. O torcedor, por sua vez, está exausto. Cansado de ser iludido, de acreditar em projetos que não se sustentam, de ver o clube virar notícia negativa semana após semana. Cansado de viver de passado enquanto rivais se estruturam e vencem. Cansado de ver ídolos sendo ignorados, e profissionais sérios sendo minados por amadorismo. Denilson não disse tudo à toa. Disse porque ama o São Paulo. Porque, como ex-jogador e torcedor, ele não aguenta mais ver o clube nessa situação. E ele sabe que, se nada for feito agora, o futuro pode ser ainda mais trágico. E olha que já estamos no fundo do poço em muitas áreas. O mais estarrecedor é que, segundo ele, existe uma cultura de silêncio dentro do clube. Ninguém quer falar a verdade. Quem fala, é afastado. Quem questiona, é taxado de problemático. Essa blindagem tóxica está matando São Paulo, aos poucos, no escuro. A fala de Denilson precisa ecoar nos gabinetes do Morumbi. Precisa sacudir o conselho, os dirigentes, os torcedores. Porque esse clube não é qualquer clube. É tricampeão mundial, é dono de uma das histórias mais gloriosas do futebol. Não pode viver refém de erros administrativos, de vaidades pessoais, de disputas internas medíocres. É tempo de resgatar o São Paulo. De parar de maquiar os problemas e começar a resolvê-los de verdade. De ouvir quem tem o que dizer, mesmo que doa. De rever prioridades, reestruturar departamentos, valorizar quem realmente veste a camisa com amor. De parar de desperdiçar talentos e apostar em projetos sólidos. A esperança ainda existe. Crespo tem qualidade. A torcida tem paixão. A base tem talentos. Mas sem uma diretoria forte, transparente e comprometida, nada disso se sustenta. E foi isso que Denilson escancarou. A tragédia do São Paulo é que ele está se destruindo por dentro, e fingindo que está tudo bem. A fala dele, ao final, foi um apelo: acorda, São Paulo. Ainda dá tempo. Mas será que alguém dentro do clube vai ouvir? Nós, torcedores,
Não podemos mais assistir de braços cruzados. Chega de silêncio. Chega de tragédia. O São Paulo merece mais. O São Paulo precisa mais. E o São Paulo é mais. Vamos cobrar, vamos exigir, vamos lutar. Porque esse escudo não pode sangrar em silêncio. E que a coragem de Denilson seja a centelha que faltava para reacender o espírito guerreiro do nosso tricolor. Porque enquanto houver um torcedor apaixonado, ainda há esperança de que essa tragédia se transforme, enfim, em redenção. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.